Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 41. O título: Paulo não prossegue Jesus, persegue Jesus. 1. A inesperada viagem de Paulo a Jerusalém, narrada sob a forma de denúncia no segundo volume do Evangelho de Lucas, põe a nu todo o judaísmo cristão fundado por Pedro e Tiago e então reinante na capital. Trata-se do judaísmo com o mítico Cristo davídico, sem nada de Jesus. O seu chefe é Tiago, junto de quem Paulo é levado. 2. Tiago é o irmão a seguir a Jesus, herdeiro do mítico Jesus Cristo na linha sucessória davídica. Já de Jesus, da sua mesma fé, da sua revolução antropológica teológica de Deus Criador, Abba Mãe de todos os povos por igual, Tiago não pode sequer ouvir falar. É seu irmão, mas também o seu maior opositor. 3. Tiago recebe Paulo em sua casa. Todos os anciãos do judaísmo cristão estão também presentes. É uma espécie de conselho de anciãos, assassinos de Jesus e agora seguidores do mítico Jesus Cristo davídico. Quando Jesus sobe a Jerusalém, eles matam-no na cruz do império. A Paulo acolhem-no na casa de Tiago. 4. Escutam Paulo. Entusiasmam-se com o êxito do seu ministério judeu-cristão anti-Jesus entre os judeus da diáspora. Depois de o ouvirem, concluem vitoriosos. Cito: milhares de judeus abraçam a fé sem deixarem de ser ardentes defensores da lei de Moisés. Semelhante fé não pode ter nada da fé de Jesus, o maldito, à luz dessa mesma lei. 5. Todo este modo de falar revela bem o absoluto hiato entre Jesus, a sua missão ao serviço do reinado de Deus Criador, Abba, Mãe de todos os povos, e o judeu-cristianismo, pouco depois e hoje só cristianismo. Hiato e absoluta oposição a Jesus. O cristianismo não prossegue Jesus, é toda a oposição judaica a Jesus. 6. Esta ida de Paulo a Jerusalém, após as 3 viagens apostólicas entre os judeus da diáspora e antes de alcançar Roma, a capital do Império, é narrada aqui no segundo volume do Evangelho de Lucas para denunciar de uma vez por todas isto: Paulo é um fanático judeu-cristão ou messiânico. Não prossegue Jesus, persegue Jesus. 7. Uns anos antes de Paulo, sabemo-lo bem, também Jesus sobe a Jerusalém. E tudo é diferente. Entra no templo e acusa-o de covil de ladrões. Das cordas faz chicote e derruba simbolicamente o templo. É preso
e julgado pelos sumos sacerdotes e anciãos, e executado na cruz do império. Nada disto sucede a Paulo. 8. Paulo vai ao templo e leva com ele 4 homens com um voto a cumprir lá dentro. Entra junto com eles. Submetem-se os 5 aos ritos de purificação e Paulo paga as despesas pelo cumprimento do voto e pelo respectivo sacrifício. Com este proceder, Paulo é bem o antípoda de Jesus. O nosso Lucas não pode ser mais claro. 9. Paulo e os 4 companheiros permanecem 7 dias no templo. Tudo por conta de Paulo. Quer dizer, para Paulo, alguns anos depois de Jesus ter destruído simbolicamente o templo e ter sido crucificado na cruz do império por decisão dos sumos sacerdotes, nada mudou em Jerusalém. É como se Jesus e a sua revelação nunca tivessem existido. 10. Tudo isto é hediondo à luz de Jesus e da sua mesma fé. Mas já não é à luz do mítico Jesus Cristo davídico vencedor da morte. Todo este procedimento revela-nos Paulo puro judeu cristão na linha do judaísmo messiânico de David. Todo contra Jesus e a sua revelação de Deus, Criador, Abba, Mãe de todos os povos, por igual. 11. Há, porém, por essa então, em Jerusalém, judeus ainda muito mais fanáticos. Nem o judaísmo cristão messiânico eles toleram, nomeadamente as suas cedências aos pagãos ou não judeus. E ao saberem de Paulo no templo, amotinam-se contra ele. Querem matá-lo logo à pedrada. Mas a coorte romana sai em defesa de Paulo. 12. Vejam só. O mesmo império crucificador de Jesus sai aqui em defesa de Paulo. Como pode haver algo de Jesus em Paulo? Houvesse, e nem o judaísmo, nem o império teriam agido assim com ele. E Paulo, ao ver-se protegido pelos sumos sacerdotes e pelo tribuno do império, diz-lhe em fala grega: eu sou judeu de Tarso. 13. Surpreendido, o tribuno romano até autoriza Paulo a falar aos amotinados contra ele. E Paulo conta-lhes de forma romanceada como passa de fanático judeu fariseu, defensor da lei, a judeu cristão messiânico. Nesta sua qualidade de judeu cristão messiânico, também acolhe não-judeus e confessa isto aos amotinados contra ele. 14. Os amotinados, todos judeus fanáticos do judaísmo puro e duro, exigem do tribuno a imediata eliminação de Paulo. Em vez disso, o tribuno fala-o sair em segurança e já na fortaleza
querem flagelá-lo. Paulo reage de pronto e diz: ides açoitar um cidadão romano? Ides açoitar um cidadão romano? Vêem aqui alguma semelhança entre este Paulo e Jesus? Assim termina o capítulo 41 do Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço de presbítero da Igreja do Porto.